Vamos lá para aquele programa que tem uma única função: te atualizar do que está saindo, que são os lançamentos da semana. A gente começa falando sobre um ônibus brasileiro, que é Dylan Dog pela editora Mitos. Gente, isso aqui ficou realmente muito bonito. Para quem quer um comparativo, é no formato italiano, em capa cartão. Aqui é o mesmo formato, né, do Dylan Dog tradicional que a Mitos publica. A edição tá muito bonita, tá? Ela tem essa guarda vermelha, bem bacana. E aí tem orelhas, né? Eu acho que, assim, se vocês querem saber, para mim o formato ideal de quadrinho é capa cartão com orelha. Fica bem bacana. E eu achei interessante que esse ônibus, ele tem um aspecto um pouco diferente, porque todo ele é em offset, né? O papel da parte das histórias é em offset, mas quando tu chega mais ali pro final, vai ter um pós-fácil do Júlio Schneider, que é o tradutor de Dylan Dog, e aí vai ter uma galeria de capas em couché. Então tem papéis diferentes no mesmo quadrinho. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Dylan Dog, o investigador do pesadelo, personagem da Bonelli, que por algum tempo foi mais popular na Itália do que o próprio Tex. E a gente está vivendo no Brasil uma onda bacana de Dylan Dog. Tudo começou em 2017, quando a editora Lorentz publicou o Matermorbi, que é um clássico do Dylan Dog, um quadrinho, um absurdo de bom, e atualmente a gente tem duas editoras lançando histórias do personagem, né? A Panini lança algumas graphic novels, vamos dizer assim, né? Encadernados fechados, em capa dura, e a Mitos lança duas séries regulares, graphic novels e agora os ônibus. Essa edição é legal porque ela tem as 6 primeiras histórias do Dylan Dog, né? Os 6 primeiros números originais italianos, né, no formato original, tudo bonitinho. Vocês têm noção que são quase 600 páginas nessa publicação? Então, vamos lá, essas histórias, elas já foram publicadas no Brasil, nessas 6 primeiras, primeiro pela editora Record, ali em 1991, então há mais de 30 anos, e depois pela editora Conrad, né, pelo menos a edição número 1, eles publicaram há mais de 20 anos. Eu não chego a ler com tanta regularidade, mas eu gosto muito de Dylan Dog, sabe? Geralmente as histórias dele acertam muito pra mim. Eu sou um grande fã de horror, então ver ele lá investigando os mistérios sobrenaturais sempre é divertido. Ele tem uma pegada de humor ao mesmo tempo, mas é isso, gente. É um pacote completo para quem quer começar a ler as histórias escritas pelo Tiziano Sclavia, né, que é o criador do Dylan Dog, né, um cara muito celebrado entre os fãs de Bonelli. Agora a gente vai para uma das obras mais conhecidas do Neil Gaiman. Originalmente, o Stardust saiu ali no final dos anos 90 e ele é ilustrado pelo Charles Vess. Muito bem ilustrado, dá uma olhada nas imagens, é simplesmente um absurdo, né? Lembrando, não é um quadrinho, né? É simplesmente um livro ilustrado que ganhou um filme em 2007 com Charlie Cox. Sim, o cara que hoje é o Demolidor, foi o ator principal de Stardust, junto com Robert De Niro, Henry Cavill, Michelle Pfeiffer. Tinha uma grande produção nesse filme. Aqui a gente conhece a história do Tristan Thorne, que é um cara que vive na era medieval, né, numa cidade chamada Muro, e do nada cai uma estrela do céu. Ele vai até a sua amada e diz, olha só, vou trazer essa estrela para você. Aí a partir daí a gente acompanha a jornada dele. Essa parceria Neil Gaiman e Charles Vess geralmente dá muito certo. Eles fizeram, por exemplo, um dos capítulos do Livros da Magia, Sandman, né? O final de Sandman é desenhado pelo Charles Vess, e essa edição de Stardust vem cheia de extra, são tipo 250 páginas, né? É a maior edição já publicada no Brasil, então tem esboço, tudo que tu pode imaginar de Stardust. Agora a gente vai para uma recomendação exclusiva do nosso redator, Érico Assis, que é a seguinte: Adeus, Eri, mangá que tá chegando pela Panini, e olha, ele escreveu aqui, ó, é um dos melhores quadrinhos que saiu nessa década, venceu o prêmio no Japão, o Harvey e o Eisner. E o legal é que é um mangá one shot, né? O autor é o Fujimoto, o mesmo do Chainsaw Man, que provavelmente tu conhece, e aqui a gente acompanha a história de um adolescente metido a fazer cinema com o celular. Ele resolve fazer um filme sobre a mãe dele, que está morrendo de câncer, a pedido dela, e aí a mãe acaba falecendo e ele mesmo decide tirar a própria vida. Só que ele conhece uma menina chamada Eri, né? O mangá se chama Adeus, Eri, e aí esse garoto vai fazer um filme sobre a vida dela. Só que a gente não sabe, e essa parte daqui tá meio estranha, a gente não sabe se ela é uma menina com uma doença terminal ou se é uma vampira que tem a vida eterna. Ah, gente, se o Érico tá dizendo que é legal, eu vou dar uma lida. Vamos lá, pontos interessantes sobre esse mangá. Primeiro, a narrativa, porque ela é como se os quadros fossem a câmera do celular. Então tem essa simulação.
Ao mesmo tempo, ele faz tu duvidar várias vezes que o que tu tá vendo é realidade ou ficção, e para terminar, ele não é uma história super cabeçuda, né? Não é sério o tempo todo, tem piadas até com a própria cabeçudice desse quadrinho. Tá, peraí, pausa no vídeo. Tu já entrou no canal de Telegram do Dois Quadrinhos? Tem tanto no WhatsApp, na verdade, quanto no Telegram. A Dois Quadrinhos Bookstore é simplesmente o canal de Telegram mais acessado da gibisfera brasileira. Não tem nenhum canal de quadrinhos no Brasil com mais acessos do que a Dois Quadrinhos Bookstore, tá? Tua presença vai ser bem legal lá. Tem reações liberadas, comentários, então tem debate, tem o posto notícia, promoção. Valeu. Vamos falar agora sobre uma dupla que tá envelhecendo como vinho, que é Ed Brubaker e Sean Phillips. Essa semana tá saindo um novo quadrinho deles, que é o Houses of the Unholy. Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês chegaram a parar e ler o último quadrinho dos dois? Cara, Onde o Corpo Estava quase me fez chorar. Tipo, é um gibi, um absurdo, assim. É uma armadilha de Brubaker e Sean Phillips. E aí, nessa nova obra, que está saindo essa semana, o Brubaker ele vai explorar um tema que ele gosta muito, que é o Satanic Panic, que é quando teve uma crise nos Estados Unidos sobre esse medo do satanismo, às vezes com fundamento e às vezes não. Aí a gente acompanha a história de uma menina que acusou injustamente um cara quando era criança e estragou a vida dessa pessoa. E agora adulta, ela é agente do FBI, especializada em investigar casos de cultos satânicos e coisas do tipo. Eu acho que não tem muito o que dizer. É Brubaker com Sean Phillips, eu vou ler, até a própria temática me interessa bastante. Tomara que a Mino traga logo, até o próprio Onde o Corpo Estava, eles lançaram praticamente simultâneo com o mercado norte-americano. Eu imagino que em breve eles vão lançar também o Night Fever, que é o outro que está inédito por aqui, e aí fecha com o House of Unholy, que é um desses três aí mais recentes do Brubaker com Sean Phillips. Agora vamos falar de um relançamento da Marvel que me deixa um pouco preocupado. Vamos lá, como é que tu coleciona quadrinhos aí do outro lado, né? Quadrinhos Marvel e DC. Tem essas edições definitivas da Panini que pegam, por exemplo, sei lá, X-Men da 1 até a 20. Beleza, a gente acompanha ali o começo dos X-Men, só que a Marvel lá fora, e eu não sabia disso até então, tá lançando ônibus por mês. Então, por exemplo, tem agosto de 1961, né, eles já lançaram faz algum tempo, agora estão republicando em capa cartão. Vocês têm ideia o caos disso? Porque pensa que nesse mês específico saiu o Quarteto Fantástico número 1, né, a estreia da Marvel. Beleza, só que junto saiu gibis românticos, gibis de western, gibis de monstro, porque a ideia é publicar tudo da Marvel. Deve ser legal do ponto de vista histórico, né, de tu observar, beleza, o que era a Marvel naquele mês específico. Por outro lado, imagina se tu tivesse todos os meses da Marvel de todos os quadrinhos. Por enquanto, eles só publicaram um mês de cada ano, então de 1961 até 1965, aí tu tem um mês específico de cada, e tem algumas curiosidades bem legais, né? Como, por exemplo, o fato de que Vingadores número 1 saiu junto com X-Men número 1 em 1963. Então, como eu falei, deve ser legal do ponto de vista histórico, sinceramente. Talvez esse primeiro, como é o início da Marvel, né, a questão até do próprio quarteto, ser um gibi de monstro no meio de outras publicações da editora, talvez eu fosse atrás. Mas o resto, porque, cara, imagina, já ocupa muito espaço. Sei lá, colecionar o Demolidor em ordem cronológica, colecionar os X-Men. Imagina a Marvel inteira mês a mês. A gente termina esse vídeo com a publicação mais aguardada. E, galera, assim, às vezes eu não tenho tanto tesão por alguns gibis, sabe? Ah, beleza, é bonito, acabamento gráfico legal, sei lá, fitilho, uma capa dura, um tamanho maior, é legal. Mas o que realmente me deixa, tipo, sem palavras, são as Artist Editions. Vocês já viram isso? Eu não tenho nenhuma aqui em casa. Vocês estão entendendo que a gente está falando de Batman Ano 1, do Frank Miller com Mazzucchelli, né? Toda a importância desse quadrinho, publicado no tamanho dos originais que o artista entregou para DC Comics. Então, são umas pranchetas gigantescas e eles fazem questão de que, por mais seja preto e branco, né, vocês podem ver nas imagens, tu tem cores. Então, tu consegue ver, sei lá, o amarelado da página, o risquinho que ele fez de caneta Bic ali na página. Eu não tive coragem de comprar esse em especial, acho que ele tava, eu não lembro o preço, eu vou colocar aqui na tela, mas eu acho que era algo como $150. Era muito, muito caro. E tinha vários artistas no Twitter até meio empolgados, né? Pô, quando é que eu vou receber o meu Arts Edition do Batman Ano 1? Gente, pra mim isso é nível luxo. Eu queria muito que a Panini um dia publicasse. Claro, tem uma questão meio conflitante, que é o fato de que, pô, como é que tu vai preservar o original
e ao mesmo tempo traduzir, sabe? Porque, sei lá, se a Panini traduz o Batman 1, simplesmente os balões perdem a ideia de ser o original do Mazzucchelli, ou, enfim, do letrista original do quadrinho. Mas eu, sinceramente, acharia bem legal, até porque essas edições têm tudo, tem, sei lá, os esboços, os rascunhos. Galera, pra mim é um tesão de colecionador, é o nível mais alto do colecionismo, são as Artist Edition. Aí depois disso, obviamente, é só se eu tivesse um original do ano 1 aqui em casa, que seria um absurdo. Pra vocês terem uma ideia do tamanho desse projeto, o Scott Dunbier, que é o editor que criou essa Artist Edition, é o criador, na verdade, do conceito da Artist Edition, ele encerrou a sua carreira na IDW com esse projeto. Meio que o cara disse assim, então tá, daqui eu não consigo fazer mais do que isso. Meio que pronto. Pois então, o Scott, ele começou a carreira como colecionador e negociador de originais e ele criou o formato absoluto na DC Comics. Vocês têm ideia que esse cara, dos Artist Edition, ele criou o Lombadeiro. Então a gente acaba esse programa com esses lindos sonhos de Lombadeiro, com essas edições bonitonas que saem lá fora. Foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like, links de tudo que eu comentei aqui embaixo, se tiver alguma pré-venda, alguma coisa, tu ajuda demais e até um próximo programinha, tá? Tchau, tchau.